Então, gente, o que eu tenho em mente hoje é falar sobre, né, começar a falar, finalmente, sobre Machine Learning, contextualizar na nossa definição de domínios, mostrar, fazer uma prática, né, usando Python e depois outra prática usando o Exatis-New. E depois, no final, se o tempo permitir, a gente faz mais uma prática com um outro banco de dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês aqui, não sei se eu consigo passar aqui via chat. Consigo? Acho que sim. Não sei se eu consigo passar o arquivo. Deixa eu compartilhar aqui já logo. Naquela pastinha que eu criei aqui no desktop, daquela pasta Python, eu já vou passar ela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, Salvo acho que engano, eu não. acho que o Mix não aceita. Ela Tá. pasta com os arquivos CSV, não? É assim, tem os arquivos, tem o dataset, tem um Jupyter Notebook já pronto para o pessoal acompanhar e tal, e tem um arquivo .py aqui com algumas funções que a gente vai usar. Tá, me passa aqui, pode ser no Skype mesmo, que eu vou enviar agora para o e-mail de quem cadastrou ontem, Tá. e aí eles vão receber no e-mail. Que até eu estou passando agora, porque eles já vão fazendo aí o download e tal, porque aí enquanto eu estou falando da parte teórica. Tá, beleza. Eu já, enquanto isso, quando está na parte teórica, eu envio, na hora de utilizar, eles já abrem. Uhum. Beleza. É um arquivo levinho, assim, não tem nada demais, não. Aí na hora que a gente chegar na prática, a gente fala melhor disso. Tá bom. Então tá, eu acho que era isso. Então, vamos fazer uma introdução aqui, uma breve introdução ao Machine Learning, né? Como eu falei ontem, eu não sou nenhum expert em Machine Learning, sou só um geólogo entusiasta de Machine Learning. Eu usei Machine Learning na minha dissertação de mestrado, né? Machine Learning não supervisionado, mais especificamente a Cluster Análise, e alguma coisa ali de supervisionado, né? Para classificação de novas amostras, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, primeiro, né, o que é o tal do machine learning, né? É um campo, né, dentro do grande campo de inteligência artificial que dá aos computadores, né, a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados, né? Ou seja, a gente não precisa escrever um código específico mostrando a ele o que fazer, o que executar, mas, né, existe um código e ele vai aprender segundo os dados que são alimentados no algoritmo. Para falar a verdade, não é um termo novo, né? Foi um termo cunhado aí na década de 50 ainda, por Arthur Samuel, e muitos dos algoritmos que a gente tanto usa em machine learning já estão aí na estrada já há muito tempo, né? O que é a novidade é a capacidade dos computadores de processar, né? De processar esses algoritmos, né? E também de armazenar os dados e os resultados dessas análises. E aí, né, por isso, isso está ficando tão acessível para a gente hoje em dia. Dentro do campo de machine learning, existem basicamente três designações, né, vamos dizer assim. Tem o aprendizado não supervisionado, a gente tem o aprendizado supervisionado e o aprendizado por reforço. O aprendizado não supervisionado é aquele onde, né, os dados, a gente tem um conjunto de dados, e esses dados não têm rótulos, né, ou seja, eles não têm carimbos relacionados a ele. O computador ele deve encontrar as estruturas de acordo com as variáveis que existem nesses dados e, e fazer interpretações segundo essas estruturas que ele encontra. No aprendizado supervisionado, o computador mapeia as saídas, né, ou os labels, de acordo com as entradas, ou seja, existe um conjunto de dados, de variáveis de entrada, ou de input, e existem variáveis de output, ou labels, que a gente quer que sejam relacionados às variáveis de input. Com relação ao aprendizado por reforço, né, o computador ele aprende
a interagir com o ambiente dinâmico, né? Ele recebe um feedback positivo ou negativo, e aí ele aprende como fazer como se portar de acordo com esses feedbacks que ele vai recebendo. Por exemplo, quando, né, se aplica o machine learning em programas para o computador aprender a jogar determinados jogos, dama, xadrez, por exemplo. Vamos focar aqui, então, no aprendizado não supervisionado e no supervisionado, que, né, são os que eu mais vejo por aí, né? O aprendizado por reforço, para falar a verdade, eu nunca lidei com ele, nunca cheguei a me aprofundar. Então, com relação ao supervisionado, né, são apresentados ao computador, então, exemplos, né, de entradas e saídas desejadas, que são fornecidos por um professor, né, ou seja, na verdade, os próprios dados, né, são o professor. Então, o objetivo é que ele aprenda uma regra que vai mapear as entradas e aí mapear as saídas, né, de acordo com essas entradas. Existem, né, dois tipos, basicamente, de aprendizado supervisionado. Um deles é a regressão, o outro é a classificação, né? A gente fala de regressão quando a gente está lidando com variáveis contínuas, e classificação quando a gente está falando de variáveis categóricas, né? Ou seja, variáveis discretizadas. Por exemplo, né, o que é uma variável categórica? É um tipo de rocha, por exemplo. Né? Uma amostra pode ser um granito ou um arenito. Não tem como ela ser um meio termo, né? Ela tem que ser uma coisa ou a outra, né? Isso é uma variável categórica, né? São opções mutuamente excludentes. As variáveis contínuas são, por exemplo, teores. A gente tem, né, um teor mínimo de 0, um teor máximo de 50%, e todos os valores entre o 0 e 50 são possíveis, né, de ocorrer. Isso é o que a gente chama de variáveis contínuas. Para aplicação de machine learning, por exemplo, né, a gente tem de regressão o preço de uma casa. Né? A gente estava falando ontem, né, acho que o Christopher, né, fez aquela pergunta no final. Então, se eu quero mapear, né, os preços, possíveis preços de uma casa, de acordo com uma série de variáveis, por exemplo, localização, quantidade de quartos, o que mais? Se ela tem um piso ou dois pisos, se isso e aquilo. Então, são várias variáveis que levam a um preço. E é esse mapeamento que deve ser feito, né? E tem também a classificação, que vai lidar com essas variáveis categóricas, né? Por exemplo, como a minha caixa de e-mail identifica se um e-mail que vem para mim é spam ou não spam, ou seja, é uma coisa ou outra. Se ele for uma coisa, ele vai colocar na minha pasta de spam; se não for, ele vai entrar na minha caixa de entrada. Com relação ao não supervisionado, né, essas etiquetas não são dadas ao computador. Né? Ele tem que mapear por si essas estruturas e essas relações entre os dados, entre as entradas, para poder fornecer os outputs, né, ou as saídas. Né, o aprendizado, esse aprendizado não supervisionado, ele pode ser um objetivo em si, né, ou seja, descobrir novos padrões nos dados, né, ou um meio para atingir o fim. Por exemplo, a segmentação de clientes para recomendação de produtos, né, ele mapeia os hábitos de determinados grupos de clientes, o que eles têm o hábito de ver, quais sites que eles entram, o que eles têm o hábito de comprar, e aí vai agrupando esses clientes de acordo com os hábitos, para poder recomendar coisas específicas para esses grupos específicos, né? E justamente essa questão de agrupar clientes ou dados ou amostras é o que a gente chama de cluster análise, né? Que é o que a gente vai usar aqui para definir os domínios. E, né, afinal, né, o que é cluster análise? É um conjunto de técnicas, na verdade, existem várias maneiras de fazer isso, vários algoritmos, que, no final das contas, o que a gente quer? A gente quer agrupar os dados de acordo com as suas semelhanças. E, né,
A ideia é que os dados que sejam agrupados no grupo, né, que sejam colocados no grupo vermelho, sejam mais parecidos com outras amostras que estão desse mesmo grupo, do que com amostras que estão em outros grupos. E assim, né, para cada um dos outros grupos. Por exemplo, aqui, né, como a gente pode agrupar um conjunto de rochas, né? A gente tem um monte de rochas diferentes, de várias cores, tipos, granulometrias, granulação e tudo mais. Existem vários atributos nessas rochas. Por exemplo, se a gente quiser agrupá-las de acordo com o tipo, né? A gente tem rochas sedimentares, rochas metamórficas, rochas ígneas, mas essas rochas também têm outros atributos, né? Outras variáveis. Por exemplo, cores, né? Aí, de repente, eu tenho uma outra configuração de agrupamento, né? Eu tenho rochas avermelhadas, rochas acinzentadas, rochas escuras. E aqui, por exemplo, se eu agrupei em cores, eu tenho aqui um calcário junto com granito, com gneiss, né? Que está junto com granito. Eu tenho rochas ígneas junto com rochas metamórficas e sedimentares. Então, dependendo dos atributos de entrada, né, dos atributos de interesse, esses resultados podem ser diferentes. Então, isso também é uma questão muito importante. Por granulometria ou granulação, então, né, a configuração vai ser outra. Então, com esse conjunto de variáveis que eu tenho no meu banco de dados, eu tenho que avaliar quais são as importantes, quais não são importantes, porque, inclusive, um dos grandes dilemas, né, de aplicação desses algoritmos é usar quais variáveis utilizar, né? Porque dependendo das variáveis que a gente usa, mais atrapalha do que ajuda, né? Não é assim uma relação de quanto mais variável, melhor. Não, muitas vezes variáveis demais até, né, cria ruído nos meus resultados. E, como eu disse, né, existem vários algoritmos para se fazer esse agrupamento de dados, né, o cluster análise. Né, a gente tem o K-means, o hierárquico, o DBSCAN, e vários outros. Eu coloquei o K-means ali, o hierárquico, né, os primeiros, porque são os mais utilizados. E, inclusive, né, vou até entrar um pouco mais em cada um deles, como é que eles funcionam. A gente tem o K-means, que ele é um algoritmo que ele funciona de forma iterativa. Ele foi apresentado na literatura em 1967, ou seja, não foi ontem. Então, né, como ele funciona? Eu tenho ali um grupo de dados e eu quero dividir esses dados em 3 grupos. Ele inicializa, né, ele mapeia as relações desses dados, né, desses pontos, dessas amostras, e aí ele inicializa com 3 pontos, né, que vão representar os centroides dos meus grupos. Essa inicialização é aleatória, e aí ele calcula as médias de cada um desses grupos. E ele calculando as médias, ele vai reposicionar cada um desses pontos que representam cada um dos grupos nessas médias, né? Por isso o algoritmo chama K-means, né? K do número de grupos que eu quero dividir os meus dados e means das médias, né? São as K-médias que eu quero agrupar. Então, né, ele deslocou, né, os centroides, né, que representam cada um dos grupos, e aí ele recalcula essas distâncias de cada uma das amostras para cada um dos centroides, e aí ele reposiciona esses centroides na nova média de cada um desses grupos. E aí ele vai fazendo isso uma vez depois da outra, até que não haja mais mudança, né? Até que esses centroides não se desloquem mais, né? Ele convija para uma solução única. O outro algoritmo que eu falei que é bastante usado é o aglomerativo hierárquico, ele também, né, é da década de 60, e é uma outra maneira de fazer a mesma coisa, né, uma outra maneira de agrupar os dados segundo as suas semelhanças. E aí, então, né, nesse caso aqui, eu tenho, né, esqueçam essa parte aqui de baixo, por enquanto. Tem um conjunto de amostras aqui em cima, que são representadas por esses pontos, cada uma com esses valores que estão aqui, né? Então, aqui, né, desde amostras com valores mais baixos até amostras com valores mais altos, né? O mínimo aqui de 47 e o máximo de 97.
Então, a cada iteração, né, cada vez, cada etapa que ele roda, ele vai agrupar as amostras mais parecidas. Ele vai juntar aquelas que estão mais próximas no espaço. Então, né, nessa primeira etapa, na S1, ele aglomera aqui essas duas amostras, 53 e 52, e forma um cluster, né, um grupo que vai ser representado pela média entre essas duas. Né? A média entre 52 e 53 é o 52,5. Na primeira etapa, só essas duas que ele encontrou, e aí ele vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, ele achou duas amostras, 56 e 57, e aí forma mais um cluster, ou um grupo, né, representado pela média dessas duas amostras. E assim sucessivamente, até que ele começa também a aglomerar grupos, e não só apenas amostras, né, porque, por exemplo, esse grupo que foi formado por essas amostras, 56 e 57, e esse grupo que foi formado por essas amostras, 59 e 61, em um determinado ponto elas são aglomeradas para formar um cluster maior. E assim vai até que todas as amostras estejam incluídas em um mesmo grupo. E esse formato de gráfico que a gente vê é o que a gente chama de dendrograma, né? É o que representa as relações desses grupos e dessas amostras, né, no espaço em que elas estão sendo agrupadas. Eu achei um site interessante que mostra isso aqui, né, dinamicamente. Por exemplo, aqui a gente tem o K-means, né, como a ideia aqui é mostrar, né, os centroides, né, o que representa os centroides são essas cruzinhas, né, os xizinhos, e os círculozinhos aí são as amostras. Esses centroides eles vão se deslocando à medida que ele vai calculando e recalculando a média desses grupos, até que ele chegue no final, né, onde esses centroides não vão mais mudar de, opinião, de posição, e aí ele vai consolidar essa configuração final. Aqui também tem o K-means, não, tem o hierárquico em algum lugar. Gabriel, deixa Oi? eu aproveitar, porque eu não recebi o arquivo, você mandou pelo Skype? Foi pelo Skype. E... Por algum motivo... Ah, tá carregando ainda. Não, beleza. Daqui a pouco chega, então. Ver se eu consigo ser zipado, vai. Aproveitar que você saiu da apresentação. É. Então, acho que agora já vou. Então, obrigada. Foi. Nada. Obrigado a você. Então, aqui, a ideia do hierárquico é justamente, né, no início a gente tem as amostras aí que são representadas pelos círculos cinzas, e essas amostras vão sendo aglomeradas de acordo com as suas proximidades, e aí vai formando cada um dos grupos, que também, por sua vez, vão sendo aglomerados até que, no final das contas, sobe só um. E o dendrograma, ele representa essas relações de distância entre cada uma dessas amostras e cada um desses grupos. Quanto mais longos esses braços, maior as distâncias entre esses grupos, ou seja, mais estável é a configuração dos agrupamentos. Então, vocês viram que existem vários tipos de algoritmos, né, diferentes, vários algoritmos para fazer isso, e cada um desses algoritmos pode dar resultados diferentes, né, dependendo do algoritmo que a gente usa, a gente tem um resultado, né? Se a gente usa outro algoritmo, a gente tem outro. Por exemplo, nessa figura, as colunas aqui, né, mostram cada um dos algoritmos, cada uma é um algoritmo. Então, aqui primeiro eu tenho o K-means, aqui o aglomerativo hierárquico, o DB-scan, etc, etc. E cada linha aqui é um conjunto de dados específico. Então, se, por exemplo, eu uso o K-means, ele me dá esse resultado. Se eu uso o aglomerativo hierárquico, ele me dá outro resultado. Para outro conjunto de dados também. Então, né, dependendo, isso é uma coisa importante de se ter em mente, né? Não existe um algoritmo definitivo de cluster análise, né? Tudo depende
do tipo de dado que você está lidando, qual o resultado almejado, para poder fazer essa escolha. E muitas vezes é necessário até usar vários algoritmos diferentes para poder avaliar esses resultados e ver qual que é aquele que se adequa melhor aos resultados que a gente espera. E uma outra questão aqui da aplicação da cluster análise para as geociências, né? Porque, acho que eu cheguei a falar isso ontem, tradicionalmente esses algoritmos de cluster análise ou de agrupamento de dados foi concebida para investigar essas relações no que a gente chama de espaço dos atributos, né? O espaço multivariado. Ele investiga essas relações de proximidade dessas variáveis para poder encontrar esses grupos. O que é o espaço dos atributos, né? O espaço multivariado? Por exemplo, trazendo aqui para o nosso contexto, um depósito de ferro, a gente tem amostras que apresentam resultados de ferro, alumina, sílica, etc. Então, esses algoritmos tradicionais, eles vão investigar essas relações entre essas variáveis e vão ignorar as relações das variáveis no espaço geográfico. O que limita essa aplicação desses algoritmos tradicionais para o nosso caso aqui, né, nas geociências, porque as nossas amostras, elas têm uma componente espacial importantíssima, né? A gente precisa investigar essas relações não só no espaço dos atributos, mas também que esses grupos tenham significado espacial geográfico. Então, né, existem esses algoritmos, dos quais os exemplos, né, os tradicionais, são o K-means e o Agglomerative Hierarchy, que são aqueles que eu mostrei agora há pouco, e tem vários outros. E tem também os algoritmos de agrupamento espacial, que nas últimas décadas têm sido introduzidos na literatura, para poder investigar justamente essas relações no espaço geográfico. Além, né, de buscar grupos que tenham significado no espaço dos atributos, esses grupos também vão ter significado no espaço geográfico. Temos vários exemplos também. Temos aqui, inclusive, o cluster hierárquico geoestatístico, que é o que está implementado no ISAT-SNIL, que a gente vai mostrar daqui a pouco. E como a gente pode visualizar nessa questão do agrupamento no espaço dos atributos e do agrupamento no espaço geográfico? Espaço dos atributos é como as variáveis se relacionam. Por exemplo, aqui nesse caso, né, a gente tem, esse é justamente o caso que a gente estava olhando ontem, do Walker Lake. Aqui ele está denominado com V e U, mas aqui considerem que é o cobre e o níquel. Então, eles têm essa relação, uma variável quando plotada com a outra, né? Colocando aqui os teores de uma pela outra. E aí, o que a gente quer? Clusters ou grupos que tenham coesão no espaço multivariado, né? Que tenham coesão quando a gente plota uma variável pela outra, como aqui acontece, né? A gente tem 3 grupos e cada um deles estão bem coesos ali. A gente não tem mistura de populações, a gente tem ponto amarelo no meio de ponto verde, ponto azul no meio de ponto amarelo, tá tudo bem formadinho. Só que de nada adianta se eu tenho esses clusters bem formados aqui no espaço multivariado, ou no espaço dos atributos, se esses grupos estão fragmentados no espaço geográfico, né? Porque para modelagem de fenômenos espaciais, a gente precisa que esses grupos ou esses domínios tenham coesão espacial, de forma que a gente consiga delimitar os contornos de cada um desses domínios. Então, né, se eu tiver aqui uma amostra vermelha no meio de um conjunto de amostras azuis, ou uma amostra verde misturada com uma vermelha no meio do monte de azul, isso a gente, né, procura evitar. Ou seja, é importante a gente ter conectividade espacial em ambos os espaços, né? E buscando por esse equilíbrio, logicamente a gente nunca vai ter o melhor dos mundos, né? Que é uma coesão no espaço geográfico impecável e uma coesão no espaço dos atributos impecável, né? A gente vai sempre perder de um lado ou perder de outro, porque, em geral, maior coesão no espaço geográfico acaba levando à fragmentação dos grupos no espaço dos atributos, e vice-versa.
mas o que a gente busca é que essa mistura, né, ela seja minimizada. Por exemplo, aqui, né, eu tenho algumas amostras de um grupo misturado no meio das outras, mas algo tolerável. E além da escolha, né, dos algoritmos, a gente tem um monte de algoritmo, um monte de método para usar, existem várias escolhas que a gente tem que fazer para poder aplicar essas técnicas. A gente tem também que escolher o número de clusters, né? Qual que é o número mais adequado que eu vou dividir aqueles dados? Qual o número de grupos que vai me fornecer o resultado mais estável? Além disso, eu tenho que decidir como eu vou integrar a informação espacial, né? Como que eu vou buscar esses grupos no espaço geográfico. Isso também é uma outra questão que deve ser decidida, porque não existe uma maneira só de fazer isso, né? Existem também várias técnicas para se aplicar o agrupamento de dados espaciais. E uma outra questão é a validação dos resultados, né? Ela não é tão direta como nos métodos supervisionados. Nos métodos supervisionados, né, como a gente tem os labels, a gente tem os rótulos, né, os outputs ou as variáveis de saída, a gente tem como comparar aquele resultado que foi fornecido com o resultado que é esperado. Né? Ou seja, a gente compara o que é certo do que é errado, né? O que é esperado, o que a gente teve do que é esperado. E a gente tem uma condição de quantificar, né, a performance desse modelo matemático. O que não é o caso com os métodos não supervisionados, né? Porque não existem rótulos, não existe um gabarito de referência. Essa avaliação ela deve ser feita comparativamente, né? Existem índices específicos, como exemplo aqui eu coloquei o método das silhuetas, Kalinske-Harabas, Davis-Bowden, que medem essa qualidade relativa entre as diferentes configurações de agrupamento, ou seja, deixa eu usar o algoritmo A e vou dividir meus dados em 2, 3, 4 e 5 grupos. Vou usar o algoritmo B e vou dividir também em 2, 3, 4, 5 grupos, e assim por diante, e aí avaliando esses índices comparativamente com cada um dos cenários, para eu, no final, decidir qual o algoritmo mais adequado, qual o número de dados mais adequado, e assim por diante. Aqui eu coloquei um fluxograma de um workflow integrado de como utilizar o aprendizado supervisionado e o não supervisionado em conjunto na classificação de amostras, né, na definição de domínios de estimativa, domínios geológicos. Foi o fluxograma que eu apliquei no mestrado. Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente tem um conjunto de dados originais, não agrupados. Né? A gente tem lá a gente tem um conjunto de variáveis. Né, pode ser, no nosso exemplo lá de depósito de minério de ferro, sílica, alumínio, etc. A gente quer investigar essas relações no espaço dos atributos e no espaço geográfico. Eu defini qual o algoritmo mais adequado, eu defini qual o número mais adequado no qual dividir aqueles dados, e tem uma configuração final. Então, essa configuração é adequada, ela faz sentido geológico, ela faz sentido estatístico, então é ela que eu vou trabalhar. Então, beleza, fiz essa análise de agrupamento e agora eu tenho os meus dados originais agrupados, ou seja, esses dados agora estão rotulados de acordo com cada um dos grupos. Amostras que têm mais ferro estão no grupo A, amostras que têm mais sílica estão no grupo B, amostras que têm mais manganês estão no grupo C e assim por diante. Uma vez que eu tenho essas amostras rotuladas, eu tenho, né, não só as variáveis de interesse, mas também os rótulos que dizem respeito aos grupos onde aquelas amostras estão localizadas, eu tenho condição de usar um algoritmo supervisionado para poder classificar novas amostras, né? Porque
A mineração não é uma atividade, é uma atividade dinâmica, não é estático, né? Não, a gente não tem um banco de dados que está consolidado e vai ser aquele mesmo banco de dados o resto da vida, né? Muito pelo contrário, está sempre fazendo novas pesquisas, né? Novas sondagens, novas amostragens, e essas novas amostras que integram o banco de dados, elas precisam ser também classificadas, também agrupadas. Só que seria muito pouco prático eu executar a análise de agrupamento, que é um processo laborioso, é um processo complexo, toda vez que eu tenho mais amostra chegando, porque, né, em muitos projetos eu tenho amostra chegando todo dia, né? Imagina fazer uma análise dessa todo dia. Então, é interessante eu automatizar essa etapa de integração de novos dados. Então, eu vou calibrar um classificador supervisionado, e também aqui existem vários algoritmos, para citar alguns exemplos, né? A gente tem árvore de decisão, né? A Random Forest, a gente tem Support Vector Machine, vários outros. Mas independente de qual que a gente quer um modelo matemático que consiga classificar novas amostras de acordo com as regras que foram usadas para definir os grupos originais. Então, uma vez que eu tenho esse modelo matemático calibrado, eu tenho condição de classificar esses novos dados que não estão rotulados ainda. Eu passo eles pelo classificador supervisionado, e aí eu tenho os novos dados classificados, que vão integrar aqui os dados totais junto com aqueles dados originais, e aí, daí a gente vai fazer nossa modelagem geológica, nossa modelagem geoestatística, né, nossas estimativas e tudo mais. Claro que chega um determinado momento que tem tantos novos dados, né, que eu preciso fazer uma revisão do meu modelo original, né, do meu agrupamento original, porque, né, às vezes eu investiguei uma área da mina que não estava contemplada na análise original. Às vezes eu, né, estou num contexto um pouco diferente ali, de uma porção da mina que não estava investigada antes, ou então teve um adensamento considerável nos meus furos de sonda. Então, esporadicamente, eu tenho que usar esses novos dados para poder rever aqui a minha análise de agrupamento. Então, depois desse blá 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 teórico todo, acho que é legal a gente fazer eu coloquei uma demonstração, uma demo prática, né, uma demonstração prática, a gente vai fazer no Python, em Jupyter Notebook. A gente vai fazer a validação e a importação de dados, a gente vai fazer uma breve análise exploratória de dados, e a gente vai aplicar o K-means e o aglomerativo hierárquico para poder investigar essas relações desses dados, né, para a gente definir agrupamentos. Então, a ideia é, né, eu vou abrir aqui vocês conseguiram, Jéssica? Você conseguiu aí passar para o pessoal? Como é que está isso aí? Sim, já receberam. Alguns já até me confirmaram. Então, beleza. Assim, não se preocupem em acompanhar, em conseguir fazer tudo. Eu vou mais demonstrar, né, o que pode ser feito, né? Eu acho que vocês vão fazer o curso de Python amanhã, então não se preocupem em acompanhar, se perderem e tal. Às vezes quem tiver já tiver mais familiaridade, pode ir fazendo também, mas eu disponibilizei aí um Jupyter Notebook já com tudo que a gente vai rodar. E aqui está o banco de dados, e aqui algumas funções, que, né, na verdade, tem várias funções aqui nesse arquivo, mas a gente vai usar uma delas só. O que é isso aqui? Só para mostrar para vocês aqui. É um arquivo .py, né, um arquivo de texto em formato Python, com várias funções que a gente pode chamar para rodar algumas rotinas. E no meio dessas funções tem uma função aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui, para mostrar, que é essa função aqui, ó, standardize. Qual a importância dessa função, né? Essa função, ela vai
pegar o meu conjunto de dados e padronizá-los, né? Porque muitas vezes eu tenho variáveis em escalas de observação diferentes. Eu tenho uma variável que ela vai de 0 até 50 e uma outra variável que vai de 0 até 5.000. E essas relações de distância ficariam muito distorcidas, né, se eu usasse essas variáveis tais quais. Eu preciso colocar isso tudo na mesma base. E, né, como que eu faço isso? Eu simplesmente pego os valores originais, subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Com isso, eu vou centralizar a média em 0 e vou colocar a variância ou desvio padrão igual a 1, de modo que elas todas estejam na mesma base e a gente consiga realizar comparações entre elas. Isso é um processo, né, que é padrão, a gente aplica esses algoritmos. Existem outros tipos também de transformação de dados, cada um é mais adequado ao que o usuário quer fazer, mas aqui a gente vai usar esse padrão aí. Então, vou abrir aqui o meu Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook é uma plataforma, né, uma interface, onde a gente digita aí os nossos códigos Python, e ele já interpreta, né, e dá o output. Existem outros interpretadores, né, Python, outras plataformas que podem ser usadas, mas eu mesmo só utilizo o Jupyter. Eu não para falar a verdade, eu não fico inventando muita moda, não, porque eu preciso, assim, o Jupyter me atende muito bem. Então, onde está? Está no desktop. Então, está naquela pasta que eu criei ontem. Então, está no mini curso Uni. Então, aí eu criei aquela pasta chamada Python, que é aquela pasta que está lá. O banco de dados é aquele mesmo que a gente que a gente conheceu ontem, lá no XATIS.NEW. Eu tenho aqui x e y, que são as coordenadas. Eu tenho o nome da amostra. Eu tenho duas variáveis, cobre e níquel. Então, vou abrir aqui, né, acho que está desse jeitinho para vocês também. Tem, né, esses três links aí. Então, dentro do Python, tem esses três arquivos. E aí a gente vai abrir aqui o demo prática unibh.ipynb, que é a extensão do Jupyter Notebook. A gente vai abrir. Já está, né, tudo feito, mas eu vou fingir que não. Então, ele limpou todos os outputs. E aqui, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar os pacotes e carregar os dados, né? Então, a primeira coisa é importar o Pandas. O Pandas é uma biblioteca do Python que tem várias funções, vários módulos, né? E é muitíssimo utilizada, né? O Pandas, ele permite que a gente organize os dados em Pandas Data Frames, né? O que são os Pandas Data Frames? São estruturas de dados que a gente basicamente organiza os dados em tabelas, né? O que isso vai fazer, né? A gente, em primeiro lugar, vai importar esse pacote, clicando aqui no Run, e ele importou. Se der tudo certo, ele vai, né, só aparecer um númerozinho aqui, ele não vai dar nenhum output nessa etapa. E aqui nessa segunda célula, a gente vai carregar os nossos dados, né? O que eu estou falando com ele? Ele vai usar uma função, né? O que é uma função? Uma função é um código que alguém escreveu que está dentro do Pandas. E essa função, qual que é a função que ela faz? O que ela faz? Ela vai ler esse
parâmetro, que é o, né, a gente alimenta aqui como parâmetro, tudo que está dentro de parênteses é um parâmetro, entre aspas, chamado dataset wl_bh.csv, ou seja, ele vai carregar um arquivo .csv com esse nome que está dentro daquela pasta. E vai atribuir isso aqui à variável que a gente está definindo como data. Data é a variável que vai receber esses valores. Então, run. E aí agora, né, tá, ele rodou, não deu nenhum output, agora eu quero ver a cara, né, desses dados, né? Qual que é, o que aparece aí para mim. Então, eu vou rodar. Então, quando eu simplesmente digito aqui o nome da variável, ela vai dar como output a cara dos meus dados, né? A estrutura. Isso é um Pandas Data Frame, né? Isso é uma tabela onde, né, os dados estão organizados em colunas e em linhas, de acordo com o que foi alimentado lá do arquivo .csv. Então, é essa cara mesmo que eu espero, né? Eu vi lá no Excel que, né, ele está desse jeito mesmo, os arquivos organizados em linhas, cada uma das amostras aqui em linhas, as colunas aqui, cada uma das variáveis, né, o nome da amostra, a coordenada X, a coordenada Y, o teor de cobre, o teor de níquel. Então, essa primeira etapa aqui é só importando, né, importando pacotes, carregando os dados, e eu estou dando uma olhada aqui se importou certinho, se é isso mesmo que eu espero e tal. Essa outra função, né, a head, ela vai me mostrar até quantas linhas eu quiser do meu Pandas Data Frame, né? Se eu quiser mostrar as primeiras duas linhas, eu vou colocar o parâmetro 2, ele vai me mostrar as duas linhas. Se eu quiser 10, ele vai me mostrar as 10 primeiras, e assim por diante. Se eu coloco nada, o padrão, o default dele é me mostrar as 5 primeiras. Eu posso usar essa outra opção aqui para eu ver o formato, né, o shape do meu arquivo. Eu tenho, então, 470 linhas, ou 470 amostras, e 5 colunas, né, ou 5 atributos. Dentre eles, as variáveis cobre e níquel. Então, uma vez que eu importei os pacotes, carreguei os dados, verifiquei que os dados estão ok, eu vou agora fazer a minha análise exploratória de dados. Vou fazer uma análise exploratória de dados bem simplória. Existem, assim, uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer no Python, mas, né, para o nosso objetivo aqui, vamos mostrar só as coisas mais básicas, senão a gente fica aqui várias semanas falando disso aqui. Então, a primeira coisa que eu posso ver é a distribuição estatística do COB. E como que eu vou fazer isso, né? Eu vou digitar aí data, aí eu vou definir para ele que eu quero saber é da variável cobre, vou usar ponto .hist, que vai me dar o histograma, né? Uma função que vai me dar o histograma da variável cobre. Então, eu dei um run. O atalho, eu estou usando atalhos o tempo todo aqui, para rodar essas células, é o Ctrl Enter. Aí ele vai rodar. Então, ele me dá esse formato aí. Então, né, aquela simetria positiva que a gente já tinha visto ontem lá no Exatis, né, eu tenho muito mais amostras com valores mais baixos do que amostras com valores altos. Então, e além disso, eu quero saber qual que é a média, qual que é o mínimo, qual que é o máximo dos meus dados, né? Então, eu uso esse describe para poder ver essas estatísticas básicas da minha variável cobre. Então, né, eu tenho 470 amostras, cuja média é 4,36, eu tenho um desvio padrão de 3, a minha amostra mínima é 0, aqui os quantis, né, desse banco de dados, eu tenho
P25, P50, P75, e o máximo, né? A minha amostra com o valor máximo de cobre é 15,28. E além de investigar aqui essas relações esses valores de cobre, né? Essas frequências de cobre, eu quero também ver como se comporta a minha variável secundária, né? O níquel. Vou rodar aqui as mesmas coisas que eu tinha rodado para o cobre. Então, rodei, vi aqui também o meu histograma do níquel, tenho aqui uma simetria, um grau de assimetria muito maior, né? Eu tenho uma proporção maior ainda de pequenos valores do que de valores mais altos. Para ver as estatísticas, a mesma função, o describe, vai me mostrar as mesmas 475 amostras, só que agora com as estatísticas da variável níquel, cuja média aqui é 2,3. E aí agora eu quero ver, né, eu vi aqui a minha estatística univariada, eu vi meus histogramas e minhas estatísticas básicas para o cobre e o níquel, eu quero ver como elas se relacionam, né, eu quero fazer um scatterplot, um gráfico de dispersão, que é aquele que a gente viu ontem, que mostra os valores de uma variável plotados contra o de outra variável. Então eu vou usar o data.plot.scatter com as duas variáveis que eu quero ver. Então eu vou ver aqui meu scatterplot com os valores de cobre plotados contra os valores de níquel. Eu também quero ver o mapa, né? Como que essas variáveis, como essas amostras se relacionam no espaço, né? Se eu uso aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Se aqui eu usei, né, o X, o cobre e o níquel nos meus eixos X e Y, agora eu tenho que usar minhas coordenadas geográficas nos meus eixos do gráfico. Então, eu vou colocar X igual a X, e o Y igual ao Y. Se eu rodo desse jeito, ele vai me dar o gráfico desse jeito, né? Só que eu estou vendo aqui que está um pouco, tá bem distorcido, né? Eu tenho aqui um eixo, o eixo X ele está maior do que o eixo Y. E não é isso que eu quero, né? Eu quero colocar os dois iguais. Então, se eu coloco aqui big size igual a 10 e 10, ele vai me dar eixos iguais em Y e em X. Mas tá, eu quero ver os teores, eu não quero ver todos os pontos iguais, né? Eu quero ver os teores da minha variável principal. Vamos colocar aqui o igual a cobre. Aí ele me deu aqui os valores de cobre, aqui a legenda, em escala de cinza. Eu não quero ver de cobre, eu quero ver de níquel. Vou mudar ali o parâmetro. As cores não tão legais, né? Eu quero um troço mais colorido. Então, eu vou usar parâmetro CMAP igual. Isso aqui é esse rainbow isso aqui esse CMAP, você define qual o catálogo de cores, né, você quer utilizar nessa variável que você está usando como a sua simbologia. Então, se eu defino também, existem outras opções. Né, dependendo do que eu quero. Isso aqui varia de azul até amarelo, mas, né, como a gente sempre usa como padrão as cores do arco-íris, né, com valores azuis, né, valores mais frios, os valores mais baixos, e valores mais quentes, os valores mais altos. Então, né, como a gente estava esperando, eu tenho aqui um conjunto, né, um mar, vamos dizer assim, de valores baixos e algumas ocorrências aqui de valores altos, né, aqui com esse trend aqui de norte-sul, e algumas ocorrências aqui na porção leste com teores mais altos. Não gostei do tamanho, quero aumentar o tamanho desse ponto. Vou colocar aí um S igual a 50. Então, né, se você clicar, né, dentro do parênteses aqui
apertar Shift Tab, ele vai abrir aqui o help, né, dessa função. E aí ele vai te explicar aqui o que é que essa função faz, quais os parâmetros que tem que carregar. Isso está tudo bem, né, documentado na internet também. Se você vai né, você quer fazer como que eu faço um scatter? Até lá já, um scatter plot em pandas. É muito fácil achar, né? Qualquer coisa que você quer procurar. Alguma, né, grande maioria das vezes você tem que adaptar esses códigos, mas já está tudo disponível, né? A maravilha do Python é que a gente não precisa, raramente a gente precisa construir alguma coisa do zero. Então, tá, vi meus dados, vi como eles se comportam estatisticamente, vi como eles estão espaçados aí no espaço geográfico. Aí tem aqui, né, vou rodar a cluster análise propriamente dita. Só que antes disso, eu preciso padronizar os dados, né? Eu preciso colocar todos na mesma base. Né, ajeitar um pouquinho aqui, ajeitar um pouquinho ali, para que eles tenham a mesma escala, para que eu não tenha distorções nos meus resultados. A gente estava falando ontem, né, o Christopher deu aquele exemplo lá, que ele tem um conjunto de variáveis que estão numa escala e tem as coordenadas que estão que estão em uma escala muito diferente, né? Estão aí em milhões, milhares em milhões. Então, isso tem que ser padronizado para que elas estejam na mesma base. Então, né, eu vou rodar aqui essas outras bibliotecas, né, e outras funções, inclusive aquelas que, né, eu passei para vocês aí, que estão naquela pasta. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas só para vocês saberem que existe aí. Se não tiver instalado aí no computador de vocês, por exemplo, o sklearn, que é uma biblioteca de machine learning, se vocês digitarem aqui sklearn, tem uma documentação completa também, né? Você entra aqui, ele vai mostrar um monte de coisa, inclusive clustering. Então, né, aquela figura que eu mostrei na apresentação, né, e vários métodos, né? Tem o k-means, e muitos outros. E para instalar, né, essas bibliotecas, né, como que a gente instala essas bibliotecas, né? Mesmo o SciPy, que é uma outra biblioteca, o sklearn, matplotlib, vocês aí no prompt de comando. Opa. No prompt, e é só digitar install e o pacote sklearn, por exemplo. Dá um enter, ele vai rodar e vai instalar. Não vou rodar aqui não, porque eu já tenho ele instalado. O outro aqui que a gente está usando é install SciPy, dá um enter, ele vai rodar. E a mesma coisa para o matplotlib. Então, uma vez que eu tenho instalado essas bibliotecas, esses pacotes, é só importar aqui para o meu Jupyter Notebook, ele vai rodar, importou, reconheceu. Se tiver tido algum problema com a instalação, ele vai acusar. Ou seja, se ele não falou nada, é porque está tudo bem. Então, nesse momento que eu importei, né, além de instalar essas bibliotecas, eu importei aqui para a minha rotina, agora eu vou poder usar as funções que existem em cada uma em cada um desses módulos, em cada uma dessas bibliotecas. Então, eu defini aqui que eu vou usar a função chamada standardize, que é aquela que eu mostrei que está dentro do functions, e vou standardizar ou padronizar as variáveis cobre e níquel. Então, enter, ele rodou. E aí agora eu vou verificar a tendência desses dados que a gente está analisando de se agrupar. Né? Primeiro eu vou rodar aquele algoritmo, o aglomerativo hierárquico, para ver o dendrograma. Então, está aqui o meu dendrograma do Walker Lake, usando as duas variáveis, né, cobre e níquel. E
o que que a gente nota no dendrograma, né? A gente nota que os braços, né, eles são mais longos aqui quando a gente divide os dados em 2 ou em 3, ou no máximo em 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Mas a gente quer evitar esses extremos, porque, né, dados de grupos de menos, a gente sabe que podem misturar populações estatísticas, e grupos de mais acabam complicando demais as etapas subsequentes lá, né? Então, mas o dendrograma ele é uma ferramenta muito poderosa para a gente notar a tendência natural que esses dados têm de se agrupar. Uma outra ferramenta interessante é o gráfico de inércia pelo número de grupos, e aqui eu vou usar o método K-means para poder rodar para cada um dos grupos, né? Eu vou definir aqui número de clusters de 1 até 10, né? Que eu defini aqui o range 10. Então, se eu rodo isso aqui, ele vai me dar esse gráfico, que vai me mostrar a inércia pelo número de grupos. O que é a inércia? A inércia é a variância interna dos grupos, né? E o que a gente quer? A gente quer que a variância interna dos grupos seja a menor possível. Porque aí a inércia pequena está me dizendo que os dados dentro de cada um dos grupos são muito parecidos. Só que o que acontece? Quanto mais grupos eu tenho, mais parecidos são os dados ali dentro, até que eu tenha um grupo para cada dado, ou seja, o dado ele é parecidíssimo com ele mesmo, né? Ou seja, é a semelhança máxima, é a inércia mínima. Só que eu não quero fazer 470 grupos, né? Eu quero fazer algo muito menor, eu quero o menor valor possível que me permita agrupar aqueles dados em um número coerente. Então, o que a gente busca aqui é o que é chamado elbow point, né? O ponto do cotovelo. É uma inflexão que me mostre que, a partir dela, essa inércia não vai ter uma queda tão significativa mais, né? E o que a gente vê aqui? A gente vê quebras mais significativas aqui né, quando são 2 clusters, ou quando são 3 clusters, talvez 4 ou 5, mas aí começa a ficar demais. Então a gente quer, né, vamos ver agora como é que esses dados se apresentam, né, no espaço se eu dividir eles em 2 ou em 3 grupos. Então eu vou fazer aqui, né, vamos obter os dados agrupados. Vou rodar aqui essa função, definindo o número de clusters como 2, no primeiro momento. E aí agora eu vou plotar esses resultados, né? Eu quero ver isso aqui em um mapa. Então eu já deixei até os parâmetros definidos aqui. Então eu vou plotar um scatter plot. Aqui que a gente fez lá em cima, né? Onde no eixo X do gráfico eu tenho não, esse aqui primeiro é o scatter plot. Vamos fazer né? Eu estou falando do mapa, então vamos fazer o mapa primeiro. Então, no eixo X do gráfico, eu estou aqui com minha coordenada X. No eixo Y do gráfico, né, no eixo vertical, a coordenada Y. A cor que eu quero ver é justamente os meus grupos, que foram definidos por esse algoritmo, pelo K-means. E aí, é isso aí. Eu tenho, então, meus dados do Walker Lake, agrupados de acordo com o K-means em 2 grupos. Então, é essa cara que eles assumem. E o scatterplot desse cara, né? Como é que ficam essas relações estatísticas? Como que ficam os meus teores de níquel contra os meus teores de cobre? Vou fazer a mesma coisa, plotar um scatterplot, só que aqui agora, no eixo horizontal, eu tenho cobre, e no eixo vertical eu tenho níquel. E a cor também vai ser as cores aqui definidas pelo grupo do K-means. O que eu tenho? Eu tenho o scatterplot com os pontos simbolizados de acordo com o grupo ao qual eles pertencem. Ou seja, isso, né, é por aí. Eu vejo uma coesão espacial, uma coesão no espaço dos atributos interessante, né? Eu tenho uma divisão bem, né,
uma divisão bem definida aqui entre cada um dos grupos. E também no espaço geográfico, né? Eu vejo aqui que os pontos amarelos estão, né, estão juntos uns dos outros, assim como os de outra cor. Eu quero dar uma conferida também se eu fizer em 3 grupos. Eu vou só mudar aqui, né, o parâmetro aqui para 3. Vou rodar o meu scatterplot, vou rodar aqui o outro aqui para ver a relação no espaço, e aí ele me dá uma outra configuração, né? Agora eu tenho 3 grupos. E aqui eu já começo a ver alguma mistura, né? Eu tenho uma cor misturada no meio de outra, e por aí vai. Ainda que no meu scatterplot cobre contra níquel, eu tenho uma divisão interessante. Posso dividir isso aqui em 5, por exemplo. Né? Aí a coisa já começa a ficar meio ruidosa, né? Começa a ficar muito misturada. Eu tenho algumas poucas amostras amarelas que estão misturadas no meio de outras amostras. Então, isso também é um cuidado que deve ser tomado, né? A gente buscar a configuração que seja mais adequada. Né? E isso é um processo bem, né, tentativa e erro. A gente testa um resultado, testa outro resultado, testa com um algoritmo, testa com outro algoritmo, até obter aquele resultado mais coerente com o fenômeno que a gente quer modelar. Então, em termos de Python, acho que era isso que eu tinha para mostrar. Desculpem se eu corri muito, mas, né, nosso tempo é curto. Mas se ficou alguma dúvida específica, fiquem à vontade, ou então a gente deixa para o final, a gente continua com a parte teórica. O que a mediadora acha? Tem muitas perguntas, não tem? Como é que está aí? Então, gente, deixa eu ver aqui. O Felipe está pedindo para você repetir a questão da inércia. Tá. A inércia, ela ela traduz a diferença interna dos grupos. O que isso quer dizer? Se eu tenho um grupo só, né, ou seja, todos os meus dados estão num grupo só, eu tenho a variância máxima dos dados, né? Porque é a diferença de todos os dados com todos os dados. Se eu começo a dividir aqueles dados de modo que eles sejam agrupados em porções que sejam mais parecidas entre si, se eu dividir aquilo em 2 grupos, esses 2 grupos vão ter uma diferença interna menor do que se eu misturasse todo mundo. Essa é a inércia, é a diferença interna de cada um desses grupos. Se eu divido esses dados agora em 3, esses 3 grupos vão ser as amostras que estão dentro de cada um deles vão ser mais parecidas com outras amostras que estão dentro deles do que com amostras que estão dentro de outros grupos. Ou seja, a inércia vai caindo à medida que eu vou dividindo esses dados. Até que a inércia, até que eu tenha tantos grupos quanto eu tenho dados. Se eu tenho 470 dados, que é o caso aqui do Walker Lake, vai chegar um ponto que eu tenho 470 grupos, para cada grupo eu tenho uma só amostra. E a semelhança dessa amostra com ela mesma é a máxima, ou seja, é a menor variância possível, ou seja, a minha inércia vai ser 0, vai ser a menor possível. Essa é a questão da inércia. O Felipe também falou assim, você chegou a ver desculpa, eu tive que responder aqui a Silvinha. Você chegou a ver essa última pergunta do Felipe? Se o resultado como parâmetro para definir a quantidade, o resultado serve como parâmetro para redefinir a quantidade de classes da classificação? Não entendi. Fala de novo. Esse resultado serve como parâmetro para definir a quantidade de classes na classificação, ou seja, os clusters 1 ao 4 seriam os que têm maiores teores?
Não necessariamente. Não necessariamente a relação de ordem dos clusters que são definidos, eles seguem a relação de uma relação, como se diz, de direta, né, com teores ou algo assim. Não sei se é isso que ele perguntou, se eu entendi bem a Oi, pergunta. não, na verdade, acho que ela misturou uma pergunta com a outra. O que eu tinha perguntado era, por exemplo, esse valor da inércia que você estimou lá em cima, ele vai servir como parâmetro para eu definir a quantidade de classes na minha classificação, por exemplo, desse caso do Caminhos. Tá, não necessariamente. O que a gente vai ver, não exatamente o valor da inércia, mas como esse valor se relaciona aos valores vizinhos. Porque é justamente essa inflexão que eu estou atrás, né? Eu vou comparar esse ponto com esses dois que o cercam, né? Então, não necessariamente o valor absoluto, mas sim o valor relativo, para poder escolher a melhor configuração de agrupamentos. É isso que você perguntou? Não sei se eu acabei me confundindo. Não, acho que é isso sim, que você falou, como você está avaliando a vizinhança entre as classes, então por essa medida aqui você consegue, tipo, inferir que seriam duas classes a melhor separação entre essa classificação, né? Isso, exatamente. Mas você vai definir o número de grupos, o número de clusters, né, para poder dividir os seus dados, com base nessas relações comparativas. Entendi, valeu. Desculpa, gente, porque eu achei que ele estava falando sobre a mesma questão. Então, o Rodrigo, ele está falando dos clusters 1 ao 4, seriam os que têm os maiores teores? Os clusters 1 ao 4, tá, dessa... não necessariamente. Se eu, por exemplo, divido ele em dois clusters, ele vai me dar uma determinada relação. O meu cluster, qualquer, o cluster 1 aqui, ele vai ter valores mais altos. Se eu divido ele em três grupos, ele vai me dar uma outra relação. Aí, né, eu tenho o cluster 0, ele tem o teor intermediário, o cluster 1 aqui, ele vai ter o teor mais baixo. Então, não existe essa relação direta de o cluster tal ao cluster tal tem os maiores teores. Beleza. Bom, aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta, não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí a gente passa já para o estudo de caso. A gente tem mais 50 minutos, acho que dá para aproveitar, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Uhum. Ninguém? Não? Tá bom. Então pode Então tocar. tá. Então vamos lá. A ideia, então, agora é mostrar um estudo de caso, especificamente com o algoritmo geoestatístico hierárquico, que foi implementado lá no XATIS-Nil. Esse algoritmo ele foi resultado, né, de um consórcio chamado G2DC entre a Escola de Minas de Paris, a GeoVariance, e várias empresas, entre a Vale, a AngloGold e outras, durou entre 2011 e 2015, e o produto final desse consórcio foi um algoritmo para modelagem implícita e esse algoritmo que a gente vai ver agora para a definição de domínios geológicos. Então, né, esse problema a gente, né, conhece bem, a gente tem falado nele bastante, né, como agrupar essas amostras em domínios geológicos. A gente sabe, né, que só a descrição geológica não é suficiente, né, a gente tem que fazer uma análise mais criteriosa. Então, né, quando a gente tem, por exemplo, três variáveis, né, esses paralelogramas ternários, onde cada um dos vértices do triângulo é uma variável, então aqui a gente tem
sílica, CO2 e MgO. Então, a gente consegue ver as relações entre elas e onde plotam cada uma dessas amostras para poder, por exemplo, classificá-las de acordo com o nome, né? O nome da rocha que tem o teor tal de sílica, o teor tal de óxido de magnésio, o teor tal de cálcio. Só que se a gente tem um banco de dados, né, onde estão 4, 5, 20 variáveis diferentes, a gente não consegue fazer essa avaliação, né, visual, a gente tem essa limitação. Então, daí, a gente precisa de algoritmos, né, de computadores para fazer esses cálculos para a gente. E, né, uma vez definidas essas relações, né, aqui tem uma representação de furos de sonda com teores. Essas relações, a ideia do algoritmo é investigar essas relações e, de acordo com essas relações, atribuir os grupos a cada uma dessas amostras. Então, aí, nesse caso, né, são 3 grupos. Tem aí um azul, um vermelho e um verde. E aí, além disso, definir os contornos de cada um desses domínios, né? Isso é o produto final. Então, esse algoritmo especificamente, o agrupamento hierárquico geoestatístico, ele usa uma metodologia integrada, que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Aquele fluxograma que eu mostrei para você, usa uma abordagem não supervisionada para classificar, não para classificar, para agrupar, né, porque classificar é uma coisa, agrupar é outra. Para agrupar essas amostras de acordo com os clusters, e uma outra etapa, aí sim, para classificar amostras de acordo com os grupos que foram previamente estabelecidos, né? Porque quando a gente fala de classificação, a gente está falando de machine learning supervisionado, né? A gente estabeleceu as relações na cluster análise, a gente estabeleceu os domínios, os grupos, e a partir desse momento eu tenho um gabarito, né, vamos dizer assim, que aí eu posso sim classificar novas amostras que não participaram do cluster, mas para que elas sigam, né, para que a classificação delas siga a mesma regra do que foi estabelecido lá na análise de clusters. Então, o que a gente tem, né, no algoritmo, no GHC? Ele agrupa essas amostras em domínios, respeitando a semelhança dos dados no espaço dos atributos, no espaço multivariado, e também a conectividade delas no espaço geográfico, ou seja, ela combina os conceitos geológicos e geoestatísticos e estatísticos. Os controles que a gente, né, tem para poder estabelecer essas relações são a anisotropia, peso das variáveis, que a gente pode adequar e calibrar de acordo com os resultados que a gente quer. Eu vou mostrar daqui a pouco lá no software. E também a gente define o número de domínios, né? Então, se eu quero dividir em 2, em 3, em 4, em 5 domínios, enfim. E também existem ferramentas de pós-processamento, né? Muitas vezes, por mais que eu analisei, reanalisei e ajustei parâmetros, esses clusters podem ter ficar algo fragmentados, né? Então, a gente tem a opção de suavizar, onde ele vai englobar algumas amostras que foram definidas em um domínio, que estão perdidas no meio de outro domínio e tudo mais. Ou a gente tem a opção de fazer reagrupamento também, né? De repente eu fiquei com um domínio que tem poucas amostras, e pode ser interessante eu reagrupar isso, né? Ou agrupar esse domínio que tem poucas amostras com um domínio que seja mais representativo. Então, aqui, né, uma figura só mostrando a questão né, como que ele funciona. Ele é embasado no agrupamento hierárquico, naquela ideia dos dendrogramas, da relação na relação espacial de proximidade das amostras e tal. Então, nesse caso, né, a gente
tem um conjunto aqui de 5 amostras, por exemplo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é investigar essas relações de proximidade, e aí ele achou, né, ele traça uma matriz de similaridade, onde os valores são as distâncias entre cada uma das amostras. Então, eu tenho as amostras aqui listadas nas linhas e nas colunas da matriz. Então, por exemplo, aqui, entre a amostra 2 e a amostra 1, eu tenho uma distância de 4,5. Né? Tá aqui a amostra 2 e a amostra 1, a distância de 4,5. Ele vai pegar a menor distância, ele vai fazer as distâncias de todas as amostras com todas as amostras. Aí ele vai buscar aquela que tem a menor distância. Ele achou aqui a de 1,5, é a menor distância, entre a amostra 5 e a amostra 3, que são, né, a amostra 5 e a amostra 3. E aí ele vai conectar essas duas. Né, e ele vai traçar aqui no dendrograma a conexão entre as duas. Numa próxima etapa, ele vai investigar de novo as relações de proximidade. Agora, a amostra 5 e a amostra 3 formam um cluster, né, elas já estão agrupadas, e aqui na matriz de similaridade, elas vão estar representadas pela média entre elas, e aí ele vai buscar a menor distância entre amostras ou entre amostras e clusters. E aí ele achou a menor distância de 2, que é entre a amostra 4 e a amostra 1, a amostra 4 e a amostra 1, vai traçar, né, o dendrograma na segunda etapa, e aí ele vai unir essas duas amostras, e assim por diante. E ele vai, né, de etapa em etapa, vai aglomerando, né, por isso ele chama de aglomerativo hierárquico, seguindo essas ordens hierárquicas com base essas aglomerações hierárquicas com base nas proximidades entre as amostras, até que a gente tenha um cluster só, né, um grande cluster, que todas as amostras estão dentro dele. E qual a diferença, né, desse aglomerativo hierárquico com o aglomerativo hierárquico tradicional? Né? Nesse caso aqui, o geoestatístico hierárquico, ele considera as relações de proximidade das amostras no espaço geográfico. Então, a primeira coisa que ele faz, né, ele tem um conjunto de amostras, ele cria uma rede de conexão espacial, né, quais as amostras estão conectadas com as outras, e isso a gente controla de acordo com uma vizinhança de busca, que a gente pode aumentar ou diminuir de acordo com os parâmetros que a gente insere no algoritmo. Ele faz aquele cálculo de similaridade entre as amostras conectadas, né, as relações de proximidade, aquela matriz que eu mostrei agora há pouco, e aí ele vai selecionando essas amostras que têm as menores distâncias para ir estabelecendo esses clusters. Né? Ele vai gradualmente aglomerando essas amostras e esses clusters. E aí, no final das contas, ele forma o dendrograma que vai mostrar para a gente essas relações de distância entre cada um desses grupos. Então, os interessados, tem aqui uma fórmula, né, de como essa função de similaridade é calculada. Então, ela considera, né, vários parâmetros aí, né, os valores de cada uma das variáveis, os pesos que a gente dá para elas, e isso é ajustável, isso a gente consegue ajustar lá no algoritmo. Os pesos das coordenadas, que também podem ser usados, né, as coordenadas geográficas, elas também podem entrar como variáveis, e vários outros. Então, né, o cluster hierárquico geoestatístico, ele faz o agrupamento, né? Por exemplo, a gente tem a primeira campanha de sondagem, e a gente tem os conceitos geológicos. A gente tem um conceito geológico sólido, né, um bom entendimento da geologia do depósito, e a gente tem as nossas análises químicas das amostras. Então, a gente roda o approach não supervisionado do algoritmo, né, e ele faz a primeira análise, e aí estabelece os grupos. Num segundo momento, né, eu tenho novas amostras, tem uma segunda campanha de sondagem, que eu quero que sejam classificadas de acordo com os resultados da primeira definição. Então, aí como que a gente pode usar, né, esses clusters para classificar esses novos dados? A gente usa
o nosso modelo matemático em cima do novo conjunto de dados, roda a etapa supervisionada do algoritmo, que é o algoritmo utilizado é o SVM, né, o Support Vector Machine, para poder fazer uma classificação desses novos dados. E aí sim a gente tem o resultado final. Então aqui mostrando brevemente um estudo de caso com ferro, né, da BHP, na região de Pilbara, na Austrália. Então a geologia lá basicamente são, né, bifes dobradas, são conjuntos de dados reais, né, do depósito fornecidos pela BHP Billiton, mais de 2.000 furos verticais, mais de 111 mil amostras, são 15 variáveis, então, né, bota multivariado nisso, né, então tem aí ferro, cálcio, alumínio, magnésio e tal, e além disso, mineralogia, né, então, mineralogia em temperismo, ou seja, não só variáveis químicas, não só variáveis contínuas podem ser usadas, né? A gente também pode usar variáveis categóricas para poder investigar essas relações. Então, tem esses furos aí, da campanha 1. A gente tem uma segunda campanha, né, de adensamento amostral. Então, nessa primeira campanha, as amostras são classificadas, segundo o algoritmo, a etapa não supervisionada. Está aqui registrados os pesos atribuídos a cada uma delas. Então, a gente tem a importância muito maior do ferro. Então, ele recebeu um peso muito maior. Depois, a importância, né, de alumina, que recebeu peso de 5. Temos também anisotropias para ser consideradas, né, anisotropias do depósito, né, quais as relações de continuidade espacial. E aqui os resultados. Foram definidos aí 3 domínios, né, aqui no cantinho o histograma geral do ferro, né, do ferro global, dos dados todos. Aquela questão que eu falei da bimodalidade, né, que na verdade tem uma trimodal, né, tem três modas aqui. Então, a gente realmente percebe que tem populações estatísticas diferentes. Então, ele conseguiu identificar um domínio mais pobre, que foi determinado, né, como estéreo, waste, um domínio intermediário, aqui, né, com a distribuição de ferro com baixo teor, mas né, minério, e uma distribuição de ferro com teores mais altos, né, que é essa porção do histograma. Então, ele definiu essas populações, e aí agora vai atualizar o projeto com um novo conjunto de dados, né? A gente vai aplicar, então, o Support Vector Machine para poder classificar esse segundo conjunto de amostras com base na primeira. Então, os resultados em histograma são esses e são, de fato, condizentes com o que tinha sido observado na primeira, ou seja, ele honra as relações da primeira campanha na segunda campanha. Então, né, a gente vê essa coesão espacial desses grupos no conjunto de dados. E aí, uma vez estabelecidas essas relações e esses carimbos nas amostras, um outro algoritmo foi usado para poder fazer a interpolação desses valores para poder construir as nossas wireframes do modelo geológico. Esse é um tema à parte, né? Nós não vamos entrar nessa parte de modelagem, de contornos, só na parte de clusterização e classificação de amostras. Então, a gente vê aqui, né, no resultado final, essas geometrias, né, de dobra do minério de ferro, ele é bem coerente, né, com o que a gente vê na prática. Ou seja, né, a validação mais importante de cluster análise ou machine learning como um todo, especificamente para geologia, os resultados fazem sentido geológico, né? Eles reproduzem aquilo que a gente observa em campo. Então, essa é a
validação mais importante que deve ser feita. Então, foi uma aplicação de sucesso e tem se mostrado bem interessante em em projetos com várias substâncias minerais, não só com ferro. Aqui alguma bibliografia, né, alguns trabalhos que foram citados aí ao longo da apresentação. Em termos de teoria, é isso que eu tinha para mostrar. Então, agora a gente pode partir lá para o Isatis Newmine, fazer mais uma demonstração. E aí eu acho que vocês estão com acesso ao software agora, vocês conseguiriam acompanhar. Tem alguma pergunta na teoria? Eu enviei por e-mail para o pessoal tanto o instalador quanto a licença. Algumas pessoas tiveram um problema e foi o que eu tinha sugerido de acompanhar e depois a gente resolve caso a caso em relação às licenças. Porque tem essa questão de computadores, né? De versão, de tudo mais. Mas algumas pessoas já estão conseguindo acompanhar. Tá. Então, beleza. O Christopher está pedindo se tem como passar o link do artigo do GHC. Claro. Passa sim. Tá, e eu fiquei te devendo a resposta ontem, né, Christopher? Eu dei uma pensada naquilo e pensei, pô, a cocrigagem não faria isso que você está precisando, né? A gente tem várias, é um problema multivariado, tem a variável principal é o preço da casa, né? A gente tem X e Y. Ao invés de utilizar uma crigagem ordinária, né, uma crigagem simples, ou uma crigagem simples, uma crigagem ordinária, na verdade, aí vai depender das relações de estacionariedade da sua variável, mas se usando aí uma crigagem ordinária, vai considerar só a variável principal, só que se você aplicar aí uma cocrigagem, de repente você consegue algum resultado interessante usando essas outras variáveis aí como variáveis secundárias. Pode ser uma ideia. Não sei se você já tentou ir por esse caminho. Vou definir aqui mais um projeto, né? Definindo aquela mesma pasta lá no desktop, no curso. Tinha criado aquela pasta Isatis. Na verdade, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro. De Isatis. Já selecionei. Tá? Então, ele vai criar meu projeto chamado Carajás UniBH dentro daquele caminho que eu especifiquei. Então, criado. Esse banco de dados, ele está organizado da seguinte maneira. Está aqui banco de dados. Eu mandei esse banco de dados, né, para vocês. Tá, coloquei aqui. Sim. Tá, Eles receberam. Tá, então estão aí organizados em ASCII, Color e Survey. Vou só dar um Ctrl+C e vou colar lá na outra pasta. Tá, então ele está organizado em 3 arquivos CSV. Um chamado Color, que vai mostrar as coordenadas do início dos furos, né, da boca dos furos, X, Y, Z, e o comprimento do furo, e também o Role ID, que é o nome, né, de cada furo, que é a coluna de controle, né, como ele vai linkar um arquivo com o outro. Ele vai cruzar as informações e atribuir as amostras aos respectivos furos. Então, a survey
são os valores de desvio, né, dos furos. Então, eu tenho a profundidade, azimuth e o dip de cada um desses trechos, controlados aqui, né, pelo Role ID também. E aqui eu tenho, por fim, a ASCII, que carrega as minhas informações, né, das minhas variáveis de interesse. Então, tem alumina, ferro, código litológico, etc. E também, mais uma vez, aqui o Role ID, que é como ele reconhece cada uma desses dados e vai cruzar as informações para poder compor os furos aqui no software. Então, o software não tem nada nele ainda, nesse projeto, né? A gente vai carregar esses dados. A gente vem aqui no Home. A gente vai importar um CSV. Ontem a gente importou como pontos, né, o Walker Lake. Hoje a gente vai importar como drill holes. New file. Então, aqui eu vou definir para ele quais são os arquivos, né, que a gente vai compor os furos. Então, aqui nessa primeira seção, a gente vai falar com ele quais são os tops, né, os topos dos furos. Vou abrir a pastinha. Vou navegar lá na minha pasta, no desktop. Aqui ele já abriu automático, mas né, ela está lá na área de trabalho. Mini curso. Dados. Então, é o collar que eu quero, né, o topo do furo. Então, abrir. Campaign name, né? Como eu falei ontem, ele cria como padrão aqui o dia e o horário. A gente pode... O nome. Esse banco de dados foi cedido, né, pela Vale, para a gente fazer essas demonstrações e os testes no software. Então, os deviations são os arquivos de desvio, né, que é a survey. Então, vou lá, survey. Então, e aqui o core samples são as amostras, né, que é a ASCII. Então, né, definidos os 3 arquivos aqui, falei com ele qual que é qual. Vou dar um next. Ele vai abrir aquela tela, como ele sempre faz, né? Eu tinha mostrado isso ontem. Ele mostra, né, qual a estrutura que esses dados vão estar organizados, né? Então, eu vejo aqui os tops, vejo aqui a survey e a ASCII. Então, né, só para ver se ele está separado direitinho e tal, se o delimitador aqui está sendo bem aplicado. Então, um next, e ele me dá um preview aqui de o que é o que e as possibilidades de definir, de fazer as definições aqui. De o que é o X, o que é o Y. Então, né, ele está tudo já definido certinho. Só vou vir aqui na ASCII e vou dar uma olhada aqui no que é o que. E vou falar com ele aqui que eu tenho alumina. Vou segurar o Ctrl para selecionar vários atributos e aplicar a mesma mudança aqui a eles. Então, eu vou vir em Unit Class, vou falar que elas são grades, e aqui definir com percent. E além disso, aqui o Lithological Code é uma variável categórica, né? Então, eu vou aqui no role e definir como categórico. Então, vou dar uma olhada, né, em qual que é a cara que ele vai ter. Parece tudo certo. Vou dar um next. Aqui ele me dá um resumão, né, do que é o que ele está importando. E aí vou dar um nome aqui. Banco de dados. Enter. Aí ele habilita o import. Pronto, importou, tá lá. Então, assim como a gente viu ontem, né? Estão aqui os resultados. Aqui, como a gente importou como furos, ele abre aqui, né, os tops, as trajetórias, os desvios e a ASCII. A gente vai trabalhar aqui mais com a ASCII. Se eu carrego ele nessa tela, né, que está aqui na tela de mapa, vocês veem aqui no cantinho aqui, tem várias abinhas, né, tem o Map, o 3D Scene e o Reporting. Se eu abro aqui na tela de mapa e vou carregar o ferro, ele vai me mostrar
né? Ele vai me mostrar só os arquivos, os pontos que representam as bocas dos furos, né? Eu estou vendo isso aqui, os furos em mapa. Só que eu quero ver isso em 3D, né? Quero, né? São furos de sonda que têm profundidade. Então, se eu carrego aqui, eu vou ver ele em 3D com os teores de ferro, né? Se eu carrego a alumina, e aqui ele vai aparecer uma segunda variável, eu vou desmarcar o ferro, e ele me mostra os teores de alumínio. Então, se eu clico aqui na setinha aqui para baixo, ele vai me mostrar a legenda dos teores, né? E eu vejo as correspondências das cores com os teores. Não gostei da simbologia, está muito fino, está muito pequeno. Clico 2 vezes, e ele me abre a janelinha de propriedades. Eu venho aqui em Size, desmarco Use Preferences e aumento aqui o tamanho. Não gostei do tipo. Vou mudar aqui o Rendering Type. Quero ver como Tubes. Vou aumentar um pouco mais aqui, para eu ver melhor, né? Para eu ver como furos, né? Tá uma simbologia mais adequada e tudo. Posso também fazer uma análise exploratória, né, desses dados, entender melhor quais são as relações dessas variáveis. Venho aqui no Statistics, aqui em cima, no meu EDA, análise exploratória de dados, e ele vai abrir aquela janela, e vou dizer para ele aqui qual é o arquivo que eu quero analisar. Então, ele abriu ali as minhas variáveis. Então, quero ver o histograma do ferro. Né? Eu vou clicar aqui em Automatic Apply, para toda vez que eu carregar, ele abrir. Então, veja aqui que o ferro tem uma simetria negativa, né? Ele tem mais amostras com valores altos do que amostras com valores baixos. Eu quero ver o histograma da sílica. Vou clicar e vou arrastar. Ela tem uma simetria positiva, né? Ao contrário, tem mais amostras com valores altos, com valores baixos, do que amostras com valores altos. Quero ver um scatterplot do ferro contra a sílica. Vou clicar nas duas, né? Clicar em uma, manter o Ctrl apertado, clicar em outra e arrastar as duas para o crossplot. Então, vejo que elas têm uma relação negativa, né? Uma relação inversa. Quanto maior uma, mais baixa a outra, em geral. Então, né, o correto é fazer essas análises todas, né? A gente entender bem como são as relações entre essas variáveis. Antes de fazer qualquer análise mais sofisticada. Então, por exemplo, o Lithological Code, vamos ver o que tem aqui. Ele tem, né, os códigos litológicos aqui, e a proporção maior que a gente vê é desse código 3. Né? Não sei qual que é essa rocha, mas a rocha que está denominada como 3 é a predominante. Posso também fazer uma análise aqui de distribuição de ferro para cada uma desses tipos de rocha, né? Então, vejo que aqui a rocha denominada como 1, ela tem os teores mais altos de ferro. A rocha aqui que está denominada como 11, ela tem os teores mais baixos. Essa análise com variáveis categóricas é importante para a gente ver, né, as relações estatísticas de cada uma dessas variáveis dentro de cada uma dessas categorias. Então, supondo que eu fiz todas as análises, análise exploratória de dados, entendo bem como meus dados funcionam, né, quais as relações, se eu tenho ferro alto, eu tenho sílica baixa, se eu tenho manganês intermediário, eu tenho alumina alta, etc. Então, a gente vai rodar aqui o Sample Clustering. Dá uma palhinha aqui sobre o algoritmo. Então, cliquei, ele abriu a janela inicial.
Então, o que eu quero? Eu quero criar uma variável de domínio, né, do nada, que agora que eu vou definir, né, eu não tenho os labels, então eu vou carregar ali as variáveis que eu vou embasar esse estudo. Então, o output variable vai ser uma nova, que eu vou inserir, GHC une. Então, eu vou apertar Enter, ele vai habilitar o botãozinho aqui de Next. Então, eu estou falando com ele que eu quero criar uma nova variável baseada nesses dados, e vai, né, essa variável, essa nova definição de domínios, eu vou criar dentro de uma variável categórica chamada GHC-demo1. Então, eu vou dar um Next, e aqui que eu vou definir os meus parâmetros do algoritmo não supervisionado, né? Aqui no canto superior esquerdo, eu vou definir minhas variáveis, né? Então, quando eu clico aqui no mais, eu vou acrescentar as variáveis, clico aqui na setinha e vou colocando aqui minhas variáveis de interesse. Então, aqui eu defino também os pesos. Numa primeira rodada é interessante a gente deixar tudo como 1 e depois vai refinando. Aqui, nessa segunda parte aqui, a gente define aqui as proporções de coordenadas, o peso, né, a proporção do peso das coordenadas, né, porque como a gente quer ter a gente quer que esses grupos tenham coesão espacial, pode ser interessante também a gente incluir as coordenadas na análise. Mas isso pode ser refinado depois, né? A gente faz uma primeira rodada com o default. Vou definir aqui o número de domínios. No primeiro momento, vou colocar aqui 3. E aqui é importante a gente saber, né, melhor o contexto geológico do depósito, quantos domínios esperar, quantos tipos de rocha ocorrem, para a gente ir refinando esses parâmetros. Então, isso aqui eu posso definir o número mínimo de amostras por domínio, vou deixar como padrão. Aqui, essa parte de transformação de coordenadas, eu insiro quando eu tenho um padrão de amostragem muito anisotrópico, né? Se, por exemplo, eu tenho uma malha de sondagem muito espaçada no plano horizontal, né? Eu tenho furos separados em 200 por 200 metros, por exemplo. Só que o tamanho da amostra é muito pequenininho comparado com isso. Por exemplo, eu tenho furos espaçados em 200 por 200 metros, só que no furo as amostras estão espaçadas em 50 por 50 centímetros, né? Essa opção aqui seria interessante, fazer essas transformações. Como não é o caso, vamos deixar como está. Aqui por default, ele define os nomes dos domínios, né? Domínio 1, domínio 2, domínio 3 e as cores. Então, tem outras opções aqui também, que a gente pode refinar depois, mas no primeiro momento a gente vem aqui no compute para ver como fica a cara dele numa primeira tentativa. Ele vai fazer os cálculos e vai mostrar os primeiros resultados. Então, né, ele abre essa janela, onde ele me mostra a distribuição espacial das amostras simbolizadas de acordo com esses clusters que foram definidos, o dendrograma, para eu ver essas relações de proximidade entre os grupos, e também uma série de box plots, onde eu vejo a distribuição estatística de cada uma dessas variáveis, incluindo x, y, z, as coordenadas. E também as variáveis que eu usei ali na cluster análise, né? Ferro, manganês, sílica, fósforo. E aqui eu vejo a distribuição, né? Eu tenho o domínio 2 aqui, concentrado na porção mais superficial do depósito, né? Então, ele identificou esse domínio mais raso, que é mais rico aqui em fósforo, né? A gente vê o box plot mais
com valores deslocados aqui mais altos de fósforo, o que faz sentido, né? Porque o fósforo ele tende a concentrar nas porções mais superficiais, né? Onde tem mais alteração intempérica. Esse domínio azul, né? Que é o predominante, ele é, né, mais rico em ferro, né? Tá ali meio que pau a pau ali com o domínio 2, que é o domínio 3, né? Que é o verde. Mas o verde ele está bem isolado, tem poucas amostras. Aí, né, o resultado tá bom, mas nem tanto, né? Vamos fazer vamos refinar, vamos mudar os parâmetros, vou aumentar aqui o peso do ferro, um pouco aqui do fósforo, vou diminuir aqui o peso das coordenadas para 10%. Vamos ver como ele se comporta. Ele já cria uma outra configuração, né? Mas ainda assim ele identifica esse domínio superficial, que tem o fósforo mais alto, né? A gente vê ali o domínio 2, o vermelho ali, também principalmente ocorrendo aqui na porção sul do depósito. O domínio 3 também ali na porção mais superficial, só que lá no norte tem teores mais intermediários de fósforo, teores bem, assim, bem espalhados de ferro. Então, e a ideia é ir refinando, né, esses resultados de acordo com esses parâmetros que a gente vai inserindo, né? A gente vai colocando mais ou menos, se eu quero ter mais coesão espacial, né? Eu vou colocar aí 95% de peso nas coordenadas. Ele vai me mostrar um resultado diferente desse. Né? Ele vai me dar grupos bem mais espaciais do que estatísticos, né? Eles têm muito mais significado espacial, né? Eu tenho um grande grupo, um grande cluster lá no norte, um outro aqui na parte sul e um outro aqui no leste, isolado, mas que estão bem misturados do ponto de vista estatístico, né? Então essa é a questão de ir calibrando e refinando esses resultados. Uma opção interessante aqui também a gente pode mostrar aqui o gráfico de conectividade, né, que a gente vai ver a relação, né, quais amostras que estão linkadas com quais para fazer os cálculos. Vai aparecer uma teia aqui mostrando essas conexões, né, justamente para a gente ver essas relações. Se eu exagero aqui a escala, consigo talvez ver um pouco melhor se eu der um zoom. Ou então se eu restringir aqui minha busca, né, porque ele tem aqui como a vizinhança padrão, ele usa todas as amostras com todas, mas eu posso restringir isso, né? Se eu desmarcar aqui o Default Neighborhood e vier aqui nessa abinha que fica habilitada, eu posso restringir, né, o elipsoide de busca. Vou colocar aqui 100 metros por 100 metros, vou colocar aqui 20 metros na vertical. Eu posso também definir outros parâmetros, eu posso dividir o meu elipsoide em setores, eu posso dividir ele verticalmente. Então, se eu rodar, ele vai me dar uma outra configuração. De repente, ele nem roda porque ele vai reclamar aqui que a vizinhança de busca foi muito pequena. Então, deixa eu aumentar um pouco. E e aí, então, ele também, mais uma vez, reclamou, falou que está muito pequeno, então aí eu vou ter que ir aumentando esse elipsoide de busca e refinando esses parâmetros. Outra opção também que eu falei é com relação à suavização, né, dos resultados, aqui nessa última abinha, no Dree-Hole Smoothing, né, eu posso remover gaps menores que o valor que eu quiser, eu posso né, englobar amostras do domínio
de determinados domínios que eu achar que estão cercadas por outros domínios que sejam menores que determinado valor, né, para poder aumentar a conectividade espacial entre esses grupos. E também aquela questão de aplicar o algoritmo supervisionado, né, se eu tenho uma definição já feita, né, por exemplo, vamos deixar o default neighborhood, vou mudar aqui para 30. Vou tirar aqui essas opções. Para rodar, para a gente ter um resultado aqui. E a gente conseguir visualizar ele lá na janela 3D. Tá, quando eu clico lá no Next, ele vai me dar um relatório de cada um, né, dos parâmetros que foram usados, um relatório estatístico de cada um dos domínios, as proporções de cada um deles. E se eu der um Finish, ele vai vir para cá, esse resultado, ó, como uma variável categórica, que eu posso, a partir de agora, carregar ela lá, para poder ver ela ali. E aí fazer todas as análises que eu preciso fazer depois, né? Fazer a modelagem geológica, né? Fazer os contornos, as estimativas. E aí agora, né, quando eu tenho aquela questão toda da segunda campanha, né, de sondagem, eu tenho novos dados para classificar, eu vou lá de novo no Sample Clustering, e aí ao invés de marcar uma Create a Domain Variable, eu vou marcar uma Update a Domain Variable, né? Eu vou atualizar esses resultados. Aqui eu não tenho novos dados, né, para mostrar, mas seria essa opção, que aí seria carregado aqui uma variável que foi definida. Aqui, né, se eu tivesse outras amostras, eu colocaria um outro nome. Viria no Next, ele me daria aqui as novas amostras classificadas de acordo com as amostras anteriores, que vão estar, né, as amostras anteriores vão manter as mesmas os mesmos carimbos que elas tinham antes, e aí as novas amostras vão ser carimbadas com o novo resultado. Então, já estamos em cima da hora, eu empolguei aqui com o software, não deixei tempo para perguntas.